Meus amigos e amigas, estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. O objetivo desse programa é responder a sua pergunta de maneira bem objetiva. Por isso eu peço que você mande a sua pergunta de maneira também assim bem objetiva, bem sucinta, para que fique mais fácil para eu responder a você, ok? Vamos pedir à Virgem Maria que nos assista, nos acompanhe nesse programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso auditório, bem-vindos vocês também de casa. E eu vou dizer o nome das cidades de vocês que estão aqui. Pode levantar a mão quando eu disser o nome da cidade. São Paulo, capital, está ali. São Bernardo dos Campos, São Paulo. Itapuá, Sul, Mato Grosso do Sul, é isso? Alfenas, Minas Gerais, Itajubá, Minas Gerais, Castro, Paraná, Resende, Rio de Janeiro, Fortaleza, Ceará, Garanhães, Pernambuco, Santos, São Paulo, Catende, Pernambuco, Osasco, São Paulo. Ok? Muito bem, sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova, recebê-los na Escola da Fé. E eu começo mostrando aqui esse livro do Márcio Mendes. Quem é que não assiste o Sorrindo para a Vida, né? O Márcio está sempre aí no Sorrindo para a Vida. O Márcio agora colocou esse livro, né? Rapidamente aqui atrás está escrito assim: é uma preciosa oportunidade para você eliminar sofrimentos, desgostos, complicações de sua vida, né? Infelizmente, deixamos que os problemas do dia a dia, aliados a questões não resolvidas do passado, tornem a vida pesada e até mesmo triste. Bom, quem acompanha o programa Sorrindo da Vida de manhã, conhece bem o Márcio, né? Conhece bem o programa, e aqui é uma coletânea, né, de reflexões que são levadas ao ar também nesse programa. Está aí. Outra coisa a informar. Já está bem avisado pela televisão que a revista Canção Nova não está chegando mais até você impressa. Para fazer economia, Canção Nova até o mês de dezembro precisa fazer uma economia para fechar o ano, ok, da melhor maneira possível. Mas a revista das crianças está indo pelo correio, impressa, por causa das catequeses. Muitas pessoas usam para a catequese. Então, a revista das crianças está indo. Junto com a revista vai o boleto para os pais que querem que a criança receba, né, a revista. Então vai um boletim para a sua contribuição, ok? Eu gosto de dizer que a revista ela custa R$10 para chegar até a sua mão. É o custo de impressão, é o custo de correio e o custo do banco receber a sua doação. Isso fica mais ou menos R$10. Então, a contribuição precisa ser mais do que R$10, senão a Canção Nova não recebe nada, tá ok? Aqui, esse número desse mês, Família, Dom de Deus. É sempre um tema, cada mês, preparado pelo pessoal todo aqui da Canção Nova, inclusive os desenhos, a Adelita com a equipe dela. É uma revista de catequese para a criança, ok? Muito bem. Ok, vamos responder as perguntas que já chegaram primeiro por carta, ou por e-mail, ou pelo telefone. O telefone é o 12-3186-2600. O e-mail do programa é pergunteeresponderemos@cançãonova.com. Ou então o facebook.com/pergunte e responderemos CN. Então, CN no final. Uma pergunta aqui da Sandra de São José dos Campos. O que o senhor acha sobre a ideologia de gênero que quer implantar nas escolas? Olha, eu não vou dizer a minha opinião, vou dizer a opinião da igreja, né? O Papa é radicalmente contra. O Papa Francisco tem falado muito disso. Eu até escrevi um livrinho, você sabe o que é ideologia de gênero? É uma coisa terrível.
querem dizer para as crianças que ela não tem sexo. Você não é menino e nem menina. Você vai escolher seu sexo depois que você crescer. Você pode ser homossexual masculino, homossexual feminino, heterossexual masculino, heterossexual feminino, bissexual, transexual, transgênero. Você vai escolher. Quer dizer, é um absurdo, né? Um absurdo. A igreja não aceita de jeito nenhum. O Papa Francisco chega a dizer que é uma propaganda dessa ideologia de gênero, tipo daquilo que o nazismo fazia com o seu ministro de propaganda, Goebbels. O Papa Francisco chega a dizer isso, né? Quer dizer, a igreja não aceita de jeito nenhum. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. O catecismo da igreja diz que nós devemos aceitar o nosso sexo. Por que fala de gênero? Porque quer eliminar a palavra sexo. Porque sexo, tradicionalmente, é homem ou mulher, masculino e feminino. Então, para que possa haver uma classificação diferente, quer eliminar a palavra sexo e criar a palavra gênero. Bom, quem quiser que viva isso, mas não está de acordo com a fé católica, é muito bem condenado pela igreja por muitos bispos, tem muitos pronunciamentos de bispos, né, contra essa questão. Não quero ser identificada, tudo bem. Para se confessar, como saber o que é realmente a matéria grave? Deve-se considerar os 10 mandamentos, claro. Somente no sentido literal? Não. Ou cada um deles engloba outras questões que também são graves? Olha, a matéria grave, o catecismo da igreja fala para que haja um pecado mortal, a matéria tem que ser grave. Então ele fala que normalmente, basicamente, é um pecado contra os 10 mandamentos. Um pecado contra Deus, um pecado contra o próximo, não matar, não roubar, não prostituir, etc., não pecar contra a castidade. Os 10 mandamentos norteiam mais ou menos aquilo que é o pecado grave. Agora, a teologia moral, ela explica o seguinte: todo pecado tem um lado objetivo e um lado subjetivo. O que é o lado subjetivo? São as atenuantes ou as agravantes que pode haver no pecado. Por exemplo, matar é um pecado gravíssimo, mas pode ser mais grave ou menos grave. Por exemplo, se a pessoa matou no momento de, não sei, de desespero, de, sei lá, né? Às vezes no trânsito acontece, a gente vê, as pessoas perdem a cabeça, às vezes um atira no outro, né? Depois se arrepende, né? Diferente de uma pessoa, por exemplo, que premedita o crime, né? Vai lá, compra uma arma, contrata um matador, quer dizer, aí houve um chamado conluio e premeditação. Então, houve uma agravante, entende? Então, há o pecado objetivamente, mas a culpa pode ser mais ou menos diminuída ou aumentada. Por exemplo, o catecismo fala, masturbação é pecado? É, mas às vezes não. Dependendo do grau de, não sei, de compulsão da pessoa, de, não sei, de aflição, de outras coisas. O suicídio é pecado? Gravíssimo, mas o catecismo fala, às vezes, a culpa pode ficar muito diminuída. Um grau de depressão altíssimo da pessoa, um momento de desespero. Então, por isso que a igreja fala, não desista de rezar para uma pessoa que suicidou. Ela pode se salvar? De repente pode. Ok? Por quê? Então, há uma matéria grave, mas a culpa pode ser aumentada ou diminuída conforme as circunstâncias, ok? É por isso que a teologia moral ela é difícil. O catecismo da igreja, toda a terceira parte é a moral católica. O catecismo tem 4 partes, é o credo, sacramentos, a moral e a espiritualidade, né? Eu escrevi um livro tentando traduzir um pouco disso tudo, a moral católica. Não é fácil a moral católica, exatamente por causa do lado subjetivo do pecado, entende? Só Deus pode quantificar a culpa, entende? Então, é por isso que a igreja pede que a gente não julgue ninguém. Não julgueis para que não sejais julgados. Não quer dizer que não haja erro. Mas só Deus pode realmente dizer qual é a intensidade da culpa da pessoa. Muito bem. Paulo Redenção, via Facebook. É permitido que os ministros extraordinários caminhem com o ostensório? Ô Paulo, não há essa autorização nos documentos da igreja. Eu não sei se um bispo, de repente, pode autorizar.
excepcionalmente um ministro extraordinário carregar o ostensório. Veja que o padre, inclusive, ele usa o véu humeral, aquele véu, né, para né, segurar o ostensório. Quer dizer, nós estamos diante dali do sagrado, né? Então, não é uma missão do ministro, é a missão do ordenado, ou bispo, ou padre, ou diácono. Douglas Rock. Há algum livro que fale sobre todos os momentos e rituais em uma missa? Na verdade, deveria ter um manual e tal. Olha, um livro extraordinário é esse aqui. Esse livro foi escrito por um bispo italiano que trabalhou com Bento XVI mais de 20 anos, doutor especialista em catequese e liturgia, Dom Raffaello Martinelli. Foi feito na Itália e ele explica parte por parte da missa, inclusive com ilustrações. É o melhor livro que eu já vi explicando a Bíblia, porque ele coloca todos os significados de cada parte da missa e todos os objetos litúrgicos, as alfaias, né? É um livro extraordinário, especialmente para iniciar os jovens aí na catequese, primeira comunhão, né? Eu vou ler um pedacinho da apresentação desse bispo. Olha o peso desse bispo. O bispo Dom Raffaello Martinelli é bispo de Frascati, na Itália, desde 2009. Doutor em Sagrada Teologia, com especialização em catequese pastoral na Universidade Lateranense em Roma. Se formou em pedagogia na Universidade Católica de Milão. Em 1980 foi chamado para a Congregação para a Doutrina da Fé com o cardeal Ratzinger, que depois foi o Papa Bento, né? Onde trabalhou por mais de 23 anos com o cardeal Ratzinger, né? Hoje o Papa, depois foi o Papa Bento XVI. Coordenou o trabalho de preparação do Catecismo da Igreja Católica. Olha aqui. Coordenou o trabalho de preparação do Catecismo da Igreja Católica e do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Dele, o Papa Bento XVI disse: tem sido, por mais de 20 anos, um colaborador muito leal e capaz na Congregação para a Doutrina da Fé. Muito bom. Quem quiser realmente, para adulto, para jovem, para catequista, esse livro foi traduzimos do italiano para o português e publicamos exatamente com essa finalidade. Muito bem. Jamile, via Facebook, quantos anos um pároco pode ficar em uma igreja? Jamile, é o bispo quem decide. O bispo quiser deixar um pároco ali a vida inteira, ele deixa. Quiser trocar a cada 3 anos, 2 anos. Não há uma norma assim específica, rígida. Rodrigo Brito, um católico pode participar da festa do divino? Pode. Esta festa é cultural ou religiosa? É uma festa religiosa que tomou um aspecto meio de cultural. Não deve haver coisas que não sejam adequadas, evidentemente. Mas a festa do Divino Espírito Santo é uma festa que normalmente o povo faz a novena na igreja, depois a bandeira do Divino visita, pelo menos aqui na minha cidade, em Lorena, não sei se ainda mas há um pouco tempo atrás, a bandeira cada noite ia na casa de uma pessoa, a bandeira, né? Ali se rezava o terço e tal. Então, é uma festa bonita, né? Agora, há uma parte cultural também que muitas vezes as paróquias montam quermesses, né? Com venda de doces, refrigerantes, etc. Então, tem essa parte também, né? Tudo dentro do bom senso, tudo dentro da ordem, né? Fica bem. Cíntia Souza, gostaria de saber se, como católica, posso colocar meu filho para estudar em uma escola adventista. Ô, Cíntia, não fica bem. Nós respeitamos a fé dos adventistas, né? Não estou aqui querendo fazer nenhuma discriminação, mas católico deve estudar em escola católica. Por quê? Porque ele vai ter formação religiosa na escola adventista, e não é a formação católica, ok? Então, sinceramente, eu não colocaria um filho, assim como o adventista também não vai querer colocar o filho dele na escola católica. É uma questão de cada um no seu lugar, não é questão de discriminação, é questão de cada um dar ao seu filho a fé que ele acredita. A escola adventista não vai falar de Eucaristia, não vai falar do Papa, não vai falar da Virgem Maria, não vai falar dos sacramentos. Então, o seu filho vai receber uma formação religiosa que não é a que você espera. Marcos, sou casado apenas no civil, pois minha esposa não participa de nenhuma religião.
mas também não me proíbe, e agora fui convidado a ser ministro da distribuição da comunhão eucarística. Eu gostaria de saber se não há problema em aceitá-lo, pois a minha vontade é dizer sim a esse serviço. Ô Marcos, é complicado. Se vocês não são casados na igreja, você não pode comungar, ok? A igreja considera o casamento só no civil, não é um casamento lícito diante de Deus, ok? Então, se você não pode participar da Eucaristia, como é que você vai distribuir a Eucaristia? Eu diria, até para a sua defesa mesmo, é melhor você não aceitar. Por quê? Porque se você aceita, alguém vai começar a falar, olha lá, não é casado na igreja, tal, então, de repente, você vai começar a receber até crítica. Não vale a pena. Faz um serviço na igreja, né? Assim, mais no anonimato, entendeu? Eu acho melhor, né? Eu penso até que, não sei, mas eu acho difícil um pároco autorizar o bispo, né? Porque quem dá a investidura de ministro é o bispo, né? Eu acho, não há condição nesse caso. Márcia Garcês, onde está a Arca da Aliança? Ainda ele existe? Bom, se ela existe, ninguém sabe. Pode ela estar enterrada em algum lugar. O que existem são sinais da Arca da Aliança. Por exemplo, eu já vi lá na sinagoga de Cafarnaum, na Terra Santa, os desenhos em alto relevo da Arca de Aliança na sinagoga antiga. Então, a Arca da Aliança existiu. Os judeus trouxeram essa lembrança com muita força. Agora, ninguém sabe se ela está em algum lugar enterrada ou não. Quer dizer, a arqueologia nunca encontrou, né, a verdadeira, original Arca da Aliança. João da Angola, na África. Qual é a origem das escolas católicas? Qual foi seu contributo no ensino, na aprendizagem, na educação moral e cívica? João, a origem das escolas católicas foi algo maravilhoso. Dom Bosco fundou escolas católicas no século XIX. La Salle, né? O grande La Salle fundou os larsalistas, né? O Santo Inácio de Loyola fundou muitas escolas católicas. As escolas católicas, elas fizeram o Ocidente se transformar em cristão. Quando o Império Romano desabou, né, na mão dos bárbaros, ali no século V, quem sustentou a civilização foi a Igreja Católica. Do lado de cada catedral tinha uma escola. Do lado de cada mosteiro tinha uma escola. E essas escolas é que depois, lá por volta do século XI, XII, se transformaram nas primeiras universidades do mundo. A Universidade de Compostela, a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, a Universidade de Oxford, a Universidade de Coimbra, em Portugal, a Universidade de La Sapienza, né? A Universidade de Sorbonne, na França, todos foram fundados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Qual é a origem delas? Os colégios que haviam em torno. Então, só para dar um exemplo, por que a Sorbonne chama Sorbonne? Porque o rei francês, na época, 1200, o rei São Luís IX, catolicismo, chamou o capelão dele, que se chamava Robert Sorbon, e disse: Padre Sorbon, eu quero que o senhor transforme o colégio da catedral numa universidade. Nasceu a Sorbonne, por causa do Padre Sorbon. Ok? Então, toda a cultura ocidental cristã católica surgiu pela mão da igreja. E aí os colégios tiveram um papel fundamental e ainda hoje tem, não é? Quantas escolas católicas existem no mundo hoje? Mas começaram lá, podemos dizer, lá nos séculos em que a igreja começou a montar os seus mosteiros, século III, século IV e etc. Paulo Luiz, o que são livros apócrifos? Paulo, livros apócrifos são aqueles livros que a igreja, desde lá do século II, até século I, século II, não permitiu que entrassem na Bíblia. Quem montou a Bíblia, quem compôs a Bíblia, esses 72 livros, foi a Igreja Católica. Ok? A igreja que diz, esses são inspirados pelo Espírito Santo. Não é? A igreja não permitiu que cerca de 60 livros entrassem aqui. Num livro que eu escrevi, está aqui, nesse livro, A Sagrada Escritura, o volume 2 da Escola da Fé, eu coloco aqui a relação dos livros apócrifos
que muita gente não sabe disso, né? Mas a Igreja Católica não permitiu que cerca de 60 livros entrassem na Bíblia. Por exemplo, evangelhos, havia uns 10. Havia o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Madalena, só ficaram os 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem é que fez esse crivo? A Igreja Católica. Desde quando? Desde o século II, porque esses apócrifos começaram a surgir no século II, século III, século IV. Alguém escrevia um evangelho e botava o Evangelho de Pedro, mas não foi Pedro quem escreveu. Então a igreja entendia pelo texto que ali tinha heresia, ali tinha muitas fantasias, e dizia, não, isso aqui, fora da Bíblia. E ninguém ousou recolocar nenhum desses livros na Bíblia. Quando houve a Reforma Protestante, em 1517, que a Reforma Protestante retirou 7 livros da nossa Bíblia, por motivos que eles seguiram a Bíblia judaica, ao invés de seguir a Bíblia católica, que era a Septuaginta, né? Mas eles não reintroduziram na Bíblia nenhum livro que a igreja tirou. Isso mostra que acreditaram na igreja, na infalibilidade da igreja, em discernir quais livros deviam ou não ser colocados. Por exemplo, no Antigo Testamento, vou ler rapidamente alguns. A vida de Adão e Eva foi retirado. 1 Enoque, 2 Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, todos os livros que a igreja não deixou entrar na Bíblia, que queriam colocar, né? Porque a Bíblia não tem nenhum livro que traga o índice da Bíblia. Quem fez o índice da Bíblia foi a Igreja Católica, ok? Por exemplo, aqui, olha, Atos, tinha Atos de Pedro, de Paulo, de André, de João, de Tomé, de Filipe e Tadeu. Ficou só os Atos dos Apóstolos de São Lucas, porque era o único que a igreja identificou como autêntico, né? Epístola, tinha Epístola de Barnabé, Terceira Epístola aos Coríntios, Epístola aos Laodicenses, Carta dos Apóstolos. Apocalipse tinham 3, né? Ou melhor, tinham 4, ficou só o de João. Tinha o Apocalipse de Pedro, que era do século II, o Apocalipse de Paulo, que era do século IV, e a Sibila cristã, que era do século III. A igreja deixou só o Apocalipse de João. Ok, isso é muito importante a gente entender quem é que autentica a Bíblia. A Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja foi quem compôs a Bíblia. Por isso que o documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, diz assim, lá no número 10, quem tem que interpretar a Bíblia é o magistério da Igreja Católica. Por quê? Porque foi o magistério que discerniu quais os livros inspirados. Ora, se o magistério recebeu de Deus o carisma da infalibilidade para discernir quais livros são inspirados, é o magistério que tem também a infalibilidade para discernir como interpretar a Bíblia. Ok? Isso está no Concílio Vaticano II, na Dei Verbum. Sandra, outra pessoa que pede para não ser identificada. Rapidinho para a gente fazer o intervalo. O que fazer com um padre exigente que não gosta de barulho de crianças de 2 anos? Espera ela criança crescer ou leva na missa a si mesmo? Isso aqui é uma questão que tem que ser resolvida, eu acho, dos 2 lados. Eu acho que o padre tem que ter paciência um pouco, mas também os pais têm que tomar cuidado para a criança não atrapalhar a missa. Os pais não devem deixar a criança ficar andando, por exemplo, no corredor da igreja. Por quê? Tira a atenção das pessoas. A missa é um ato sagrado. Então não deixa o seu filhinho ficar andando. Se ele ficar chorando, tira para fora da igreja um pouquinho. Leva para fora um pouquinho, depois você volta. Quer dizer, é questão de bom senso, questão de carinho, tanto do lado do padre quanto do lado dos pais. Ok? Vamos fazer um intervalo, a gente volta para responder as perguntas que chegaram por e-mail, que vão aparecer ali no plasma. Ok? Só um instante. Muito bem, de volta com o nosso programa, Pergunte e Responderemos. Eu quero mostrar aqui essa coleção de 3 livros. Muitas pessoas nos perguntam sobre as coisas ligadas à igreja. Então, esses 3 livros aqui eu escrevi quando eu comecei o programa Escola da Fé, aqui na Canção Nova, mais ou menos uns 20 anos atrás, né? O Sagrado Magistério, o que é isso? Papa e os bispos, que Cristo colocou na igreja
tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que significa isso? A Sagrada Escritura é outro ponto de apoio da igreja. É o magistério, a Escritura e a tradição da igreja. Aquilo que veio dos apóstolos, que não ficou escrito. Não está escrito na Bíblia o credo. Não está escrito que os sacramentos são 7. De onde é que vem tudo isso? Vem da tradição da igreja. Então, é a base sobre a qual a igreja se apoia. Okay? É muito importante conhecer isso. E outra coisa que eu quero mostrar aqui, esses livrinhos que eu estou escrevendo, um sobre cada assunto, bem específico. A pessoa quer tirar uma dúvida sobre um determinado assunto. Então, estou fazendo uma coleção chamada Coleção Formação Católica. Porque tudo que o nosso povo tem é dúvida. Então, esse povo precisa ser esclarecido. Já mostrei, por exemplo, esse daqui. Você sabe o que é ideologia de gênero? Perguntaram hoje aqui. Né? Você sabe o que foi o caso de Santa Joana d'Arc, que morreu queimada, né? Lá na cidade de Rouen, na França? Você conhece a verdade sobre o caso Galileu Galilei? Né? Você sabe o que foram as cruzadas? Né? Quem é Deus? Como entender o Apocalipse? Enfim, esses livros aqui, por que nós católicos veneramos as relíquias dos santos? Por que nós veneramos as imagens? Enfim, é uma coleção de livros, inclusive estão sendo feitos assim de maneira mais econômica possível, são inclusive grampeados para facilitar até o preço, não ter que fazer uma encadernação, para ajudar as pessoas a tirar dúvidas, ok? Esse é o objetivo. Bom, agora aqui as perguntas que chegaram por e-mail. O primeiro bloco foram as perguntas por Facebook, telefone e carta. Então, vamos aqui. Para vocês terem ideia, esse programa tem 5 anos, eu já respondi 5.000 perguntas. É uma média de 1.000 perguntas por ano. 20 perguntas por programa, mais ou menos. Não tem? Falhou? De vez em quando a gente tem um problema técnico, mas eu tenho as perguntas aqui comigo. Então, primeira pergunta de hoje. Existe diferença entre o terço e o rosário? Existe. O terço, você contempla um dos terços. A igreja tem 4 terços formando o rosário. Né? Os mistérios da infância de Jesus, os mistérios da vida pública, os mistérios da paixão e o mistério da glorificação. Então, cada um desses mistérios compõe um terço. Os 4 terços, né? Não fica bem falar 4 terços, porque terço é a terça parte, né? Seria um quarto, né? Mas ficou a palavra terço consagrada, então a gente chama de terços 4, chama de rosário os 4 terços rezados, ok? Essa é a diferença. É permitido que se tenha relíquias de primeiro grau dos santos e beatos em oratório. O que é a relíquia de primeiro grau? Está aqui, ó. Está vendo? Tem um livrinho desse aqui que é sobre relíquia. Você tem relíquia de vários graus. O primeiro grau é quando é um pedaço do corpo do santo. Tem muitos santos que estão até o corpo inteiro incorrupto. Santo Antônio, por exemplo, tem a faringe dele e a língua intacta. Está lá, né, na Basílica de Santo Antônio, em Pádua. Santa Teresa d'Ávila, eu vi, tem um braço e o coração de Santa Teresa. Então, isso é a relíquia de primeiro grau. A relíquia de segundo grau pode ser um objeto que o santo usou, uma Bíblia, um texto e tal, e tem também a relíquia que pode ser um pano de uma roupa que ele usou. A relíquia de primeiro grau, a igreja tem muito cuidado com ela e não pode ficar em qualquer lugar, porque é um pedaço do corpo do santo. Então, aí só com autorização expressa, e as relíquias dos santos, normalmente elas estão de posse de alguma diocese ou arquidiocese. Então, aí tem que ter uma autorização expressa da autoridade eclesiástica para ter isso em casa ou coisa desse tipo. Essa pergunta é do Gabriel de Açailândia, né, no Maranhão. Outra pergunta. Na missa, para responder o eis o mistério da fé, o correto é ficar em pé ou ajoelhado? Veja, o missal romano... voltou aqui? Beleza. Na missa, então... Para responder ao eis o mistério da fé, o padre, né, depois que ele consagra, eis o mistério da fé. O correto é ficar em pé ou ajoelhado. Normalmente, se fica ajoelhado, porque a pessoa ainda está ajoelhada na consagração. O padre diz eis o mistério da fé, a pessoa pode levantar. Não há impedimento para levantar. Mas também não há impedimento para ficar de joelho. Ok? É o que a gente vê na instrução geral do missal romano,
aquele livro vermelho grosso que o padre usa na missa. No começo tem as instruções do missal romano, que explica isso, tá? Pode passar? Tem pessoas que beijam a mão quando termina o sinal da cruz. É errado. A Márcia, do Rio de Janeiro. Ô, Márcia, não faz parte do sinal da cruz beijar a mão. Eu não sei de onde é que vem isso. Não faz parte do sinal da cruz. Ok? Então, não é correto. Né? Se não faz parte... Hein? Vai aparecer ou não vai? Vai. De vez em quando a gente tem um problema técnico aí. De onde surgiu a oração Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores? Dizem que essa oração surge. Nossa Senhora teria ensinado a São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão foi aquele grande santo fundador da ordem dos dominicanos. Né? Ele colocou o nome de Dominicani. Muito interessante isso, né? Cane de cão, Domini de Senhor. Então ele queria que os seus seguidores fossem assim como que cães do Senhor. Né? Ele dizia, obedecer ao Senhor como o cão obedece o seu dono. Daí vem o Dominicanes, né? Dominicano. Era um santo que amava Nossa Senhora profundamente. Então, há uma tradição de que Nossa Senhora ensinou para ele o rosário, quando ele recebeu uma missão muito difícil do Papa Gregório XI, para enfrentar os hereges cátaros, aqueles que, por inclusive causa de começar a Inquisição na igreja. Né? E ele não conseguia converter os cátaros, que não, eram cristãos que não acreditavam na Eucaristia, etc, etc. Então, Nossa Senhora teria ensinado ele a rezar o terço. E teria ensinado essa Ave Maria e o Pai Nosso, etc., como partes componentes do terço. E segundo a tradição, na vida de São Domingos a gente lê isso, ele rezando o terço e caminhando, né, ele era monge mendicante, ele teria convertido mais de 100 mil hereges com a oração do terço. Há uma tradição forte na igreja sobre isso. Comecei a orar em línguas e não tive controle. Como explicar isso? Para orar em línguas não se precisa ter controle, não é dom de línguas. Que o dom de línguas é alguma coisa que você começa e termina na hora que você quer. Segundo, né, se a pessoa tem um dom de língua descontrolado, não é dom de língua. Aí é algum efeito psicológico, alguma outra coisa. Não é, tem alguma coisa errada aí, pode verificar, pode fazer um discernimento correto dessa questão. Dom de língua não é êxtase, não é outra coisa qualquer, não. Dom de língua é algo 100% sob o controle da pessoa. Né? São Paulo fala, o dom de língua, a profecia está sujeita ao profeta. O dom de língua também é a pessoa que ora, certo? Vamos lá. Desejo ter um filho, mas meu marido é contra. Disse que para ele diminuirmos o valor que poupamos para comprar uma casa para custear o filho, mas ele discorda e diz que seria irresponsabilidade devido ao nosso orçamento, o que fazer? Gente, essa questão de ter filho ou não ter filho é uma questão de fé. Deus dá, Deus cria. Ou nós acreditamos na providência divina, ou a gente não vai ter filho nenhum. Ok? Porque ninguém sabe o futuro. O mundo de hoje é um mundo extremamente, de um lado meio comodista, do outro lado meio amedrontado. Né? Então, os casais não querem mais ter filhos. Agora, é uma coisa complicada, né? O mundo está se acabando por falta de crianças. Bento XVI dizia, uma nação que não tem filhos é uma nação sem futuro. E é mesmo. O Japão está fazendo campanha para aumentar a natalidade. E o Japão tem 16 vezes a densidade demográfica do Brasil. Enquanto que o Brasil tem 20 pessoas por quilômetro quadrado, o Japão tem 330. E o Japão está fazendo campanha para aumentar a natalidade. Esse dia eu li, achei até engraçado, que o ministro das Finanças do Japão gastou 10 bilhões de ienes, sabe para quê? Para que os jovens vão para os restaurantes conversar e namorar, para ver se casa, para ver se tem filho. Chegou a esse ponto. Todos os países da Europa estão fazendo campanha para aumentar a natalidade. Por quê? Porque a velhice tomou conta da Europa. Os pais estão ficando todos velhos. E quem é que vai manter a previdência social?
é quem trabalha, são os jovens. Então, o mundo está entrando numa implosão demográfica. Essa ficha não caiu ainda, bem na cabeça de todo mundo. Mas os estudiosos estão altamente preocupados com isso. Porque um país, para que a população se mantenha, tem que ter 2,1 filhos por casal. 2 por quê? O pai e a mãe se deixou 2 filhos. Por que é 0,1 na média? Porque tem aqueles que não se casam e que não têm filho. Vai morrer, não vai deixar herdeiro. Quantos países na Europa têm 2,1 filhos por casal? Nenhum. Nenhum dos 30 e tantos países da Europa consegue, ou seja, a população da Europa está diminuindo. E o que está acontecendo? Estão chegando os muçulmanos, estão chegando os africanos, estão chegando os asiáticos. A Europa, se continuar desse jeito, daqui a pouco ela não vai ser mais Europa, vai ser Eurásia, vai ser Euráfrica, vai ser Europa, mas não vai ser mais a Europa de hoje. Isso tem consequências terríveis. Por quê? Porque não é quem vem de fora que vai manter a cultura original da Europa. Não é. Ok? É uma situação complicada. Então, é uma questão aí, né, que o casal tem que conversar. Né? O Catecismo da Igreja diz assim: os filhos são o dom mais excelente do matrimônio. Então, o filho deve estar em primeiro lugar. Né? Esse negócio, não, vamos primeiro construir a casa, vamos primeiro comprar o carro, vamos primeiro, depois ter o filho, não está certo. E eu vivi isso. Casei com 22 anos, com 23 nasceu o meu primeiro filho. Eu não tinha casa, eu tinha um fusquinha, e eu pude ter 5 filhos. Depois eu fui subindo na vida. Né? Cheguei a ser diretor de faculdade e tal, aí tive 5 filhos. Mas eu comecei com o primeiro, quando eu era recém-contratado. É questão de ter fé em Deus. Deus dá, Deus cria. Entendeu? E tudo vai... E outra coisa, a melhor idade para ter filho é quanto mais novo o casal é. Isso os médicos falam. Né? A primípara idosa, a mulher que dá à luz lá depois dos 30, 40 anos, é mais difícil. O organismo já não tem a mesma flexibilidade. Diferente de uma menina que dá à luz com 22, 23, 25 anos. Então, a própria natureza... Outra coisa, quando você tem seus filhos logo, por exemplo, eu já estou com meus 5 filhos longe de casa faz tempo. Tem 12 netos. Hoje eu estou ajudando a educar os netos. Quer dizer, então você vê os netos, de repente pode ver até os bisnetos, quando você começa cedo. Eu acho, sabe, a igreja é a favor da vida. Claro que a igreja quer a paternidade responsável. Não é colocar filho no mundo também de qualquer jeito, mas dentro de um limite. Os filhos são a nossa alegria. Um dia, vou contar essa história que eu acho que às vezes vale a pena. Eu era diretor aqui do campus da USP em Lorena. Nós tínhamos um convênio com o Instituto Ivitan da Rússia, Instituto de Alta Temperatura, fazendo pesquisa com minérios, nióbio, tungstênio, molibdênio, minérios refratários de alta temperatura. Eu recebi 3 pesquisadores russos, Bushnikov, Chernovik e mais um outro, não me lembro agora o nome deles. Isso faz mais de 20 anos. Eles chegaram em casa, viram os 5 filhos, ficaram apavorados. Eu me lembro que o Bushnikov disse, "You are a crazy man." Eles falavam em inglês, "Você é um homem doido." Mas aí eu digo, vamos um dia jantar em casa. Vou jantar em casa. Ele viu minha filha, era pequenininha, 10 anos, tocando piano, viu o outro brincando, o outro, teve o menorzinho falou, "Pai, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei falar russiano." Eu digo, não tem problema, fique quietinho que eu traduzo para você. Quando eles foram embora, ele me disse uma frase em inglês. "Professor Felipe, in Soviet Union, da União Soviética, you have a proverb that says," nós temos um provérbio que diz, "Your children are your richness." Os teus filhos são a tua riqueza. E já me viu, entendeu? Como uma família com filhos, é uma alegria. Claro, isso tem um preço. Né? Com 5 filhos, você não vai poder ter o carro do ano, a roupa da moda e outras coisas. Mas você tem a alegria das crianças. Né? Vamos lá. Qual é a origem dos anjos da guarda? Olha, quem falou do anjo da guarda foi o próprio Jesus. Né? Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 10. Está aqui, ó.
quando Jesus fala assim, guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está no céu. Então, está aí. Quer dizer, é uma palavra que vem dos lábios de Jesus. Por isso que a igreja celebra a festa do anjo da guarda litúrgica no dia 2 de outubro. Ok? Então, é algo que o próprio Jesus colocou. O que a igreja diz sobre a gravidez ectópica? É aquela gravidez que, ao invés de acontecer no útero da mulher, acontece às vezes nas trompas. E ali a criança não tem condição de se desenvolver. Ok? Não tem. Então, o que a igreja diz que não pode fazer é o seguinte, fazer o aborto ali. Porque se o embriãozinho está vivo ali e for retirado, é um aborto. Né? O padre Lodi, que fez doutorado em bioética em Roma, o padre Lodi, numa matéria dele, ele fala que a medicina tem condição de controlar a situação da mãe até a criança morrer. Ela vai morrer. Não é criança, é um embriãozinho, é um feto, mas é uma vida humana. Então ele diz que, aí eu estou usando a experiência do padre Lodi, de Goiânia, uma matéria dele, está publicada na internet, que ele diz que a tendência é o embriãozinho, que é pequenininho, morrer, ser absorvido pelo próprio organismo da mãe. Então não há o aborto, há uma morte natural ali. O que a igreja recomenda é o seguinte, trate da mãe, mas não se faça o aborto objetivamente, porque não se pode matar uma vida. É isso que a igreja orienta, ok? Eu recomendo, quem tem dúvidas sobre essa questão, procurar na internet Padre Lodi. Escreva essa matéria, gravidez ectópica, Padre Lodi. Se colocar isso no Google, vai aparecer a matéria do Padre Lodi, você pode ler essa matéria. Ele fez doutorado em bioética em Roma. Nelson, de São Paulo, poderemos um dia, ecumenicamente, estarmos unidos em verdade, em uma só fé, em um só batismo, etc. Eu creio, Nelson, que nós vamos chegar nisso, porque Jesus disse, haverá um só rebanho e um só pastor. Promessa de Jesus. Se cumpre. Não sei quando, nem como, mas Jesus disse que haverá um dia um só rebanho e um só pastor. Era só a igreja católica. Aí separou a igreja ortodoxa, separou a igreja protestante, né? Separou a igreja anglicana. A gente espera que voltem. Voltem para a raiz original, que começou com Pedro e os apóstolos. Né? Quer dizer, então, é um trabalho longo, demorado, difícil, né? Mas que a igreja tem essa esperança. E por isso que a igreja trabalha com o ecumenismo. Né? Meu namorado não é católico, mas foi batizado na igreja luterana. Agora ele quer ser católico. Ele precisa ser batizado na igreja católica? Não precisa. Se ele foi batizado na igreja luterana, ele não precisa. E eu quero dizer por quê. O Código de Direito Canônico, ele traz aqui o seguinte. Há algumas igrejas protestantes que batizam validamente. Ok? Isso aqui está, deixa eu ver se eu acho aqui, para mostrar rapidamente, é o parágrafo 800 e qualquer coisa. Eu acho rapidinho aqui. Vale a pena mostrar isso daqui. Está aqui, é o parágrafo, é um comentário que tem no cânon 869, a partir do batismo. Então aqui o código diz assim, ó, ele põe 4 categorias, A, B, C e D. No item A ele diz assim, diversas igrejas batizam, sem dúvida, validamente. Por esta razão, um cristão batizado numa delas não pode ser normalmente rebatizado, nem sequer sob condição. São as seguintes igrejas. Igrejas orientais, as ortodoxas, ok? Igreja veterocatólica, igreja episcopal, os anglicanos, igreja evangélica de confissão luterana do Brasil, igreja evangélica luterana do Brasil, igreja metodista. Estas igrejas protestantes, a igreja fala que o batismo delas é válido. A pessoa, se vier para a igreja católica, não precisa ser batizado de novo. Depois tem o item B que fala assim, há outras igrejas que
pode haver alguma dúvida, mas a igreja diz que se a pessoa foi batizada nela, não deve ser rebatizada. Quais são? Presbiterianas, batistas, congregacionistas, adventistas. E aí coloca aqui, a maioria das igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja de Deus é Amor, Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Está no Código de Direito Canônico. Tá? Bom, aí o item C, aí são igrejas que a igreja tem dúvida do batismo, então pode ser feito o rebatismo, se for o caso, inclusive sob condição. O que é o batismo sob condição? Se você não é batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí são as outras igrejas, né? Então, aqui no código pode ser visto isso daqui. A água benta abençoada à distância, virtualmente ou pela televisão, é válida como sacramental? Veja, o sacramental é diferente do sacramento. O sacramento, os 7, tem que ser na presença do ministro. Sacramento não pode ser à distância. Ninguém pode confessar por telefone, ninguém pode, não sei, assistir missa por telefone. Pode assistir, mas não vale como sacramento. Vale como o quê? Assim, uma edificação espiritual. Mas a missa, para valer como sacramento, você tem que estar presente diante do altar. O sacramental é diferente. O sacramental é uma bênção. A bênção de uma pessoa tal. O ideal é que seja também na presença, porque normalmente se usa água benta, inclusive, né? Agora, a bênção, ela vale desde que haja a fé, diferente do sacramento. O sacramento vale mesmo sem fé. Por exemplo, se o padre dá a comunhão para um ateu, o ateu comungou, ele comungou? Comungou. O Cristo está ali no organismo dele, entenderam? Porque o sacramento depende do Cristo, não depende do ministro e do fiel. O sacramental, não. O sacramental depende da fé dos dois. Então, se os dois têm fé, quem dá a bênção e quem recebe a bênção, mesmo à distância, o sacramental vale. Ok? É a doutrina sobre sacramento, sobre sacramental. Tá? Terminou? Terminou o nosso tempo. Agradeço vocês que vieram participar aqui conosco. É uma alegria. Quem quiser vir participar aqui do nosso programa, pode vir, não precisa marcar, não precisa telefonar nem nada, é só chegar e ir entrando aqui. Amanhã temos a nossa Escola da Fé, às 20 horas. E eu tenho uma Escola da Fé online, ou seja, pelo meu site Cleo. O que é essa Escola da Fé? É um curso de teologia à distância. Se você quiser se informar, é aula todo dia, né, mais ou menos meia hora por dia, né, cobrindo toda a teologia. Né? Esse curso já começou há mais ou menos um ano, já está aí uns 700 e poucos alunos acompanhando, mas quem entrar hoje tem acesso às aulas anteriores, ok? É tudo sobre a teologia, entendeu? Então, para que você faça um curso desse em casa, certo? Site cleofas.com.br, tem uma janelinha lá, está escrito assim, Escola da Fé Online. É só clicar ali que aparecem todas as informações. É um jeito que a gente tem de poder ajudar o nosso povo católico a conhecer um pouco mais a nossa doutrina. Muito obrigado, vão com Deus, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!